da Silva, Paisagem e Cultura é uma exposição que consiste em uma seleção de 12 pinturas que abrangem sua trajetória entre os anos 1950 e 1970, com destaque para as paisagens e cenas do cotidiano. A seleção de obras enfatiza a prática e a paixão de José Antônio em retratar acontecimentos do cotidiano e a paisagem que o cercava. Vaqueiros pastoreando vacas, cenas de cidade, a forma como as árvores eram cortadas para limpar uma vasta área para plantações, ou trens que circulavam na paisagem. Nossa curta seleção enfoca a relação entre os humanos e a paisagem em mudança. Boa noite. Estamos na Galeria Estação. Hoje eu estou recebendo meus queridos amigos, o Zé Espanhol e o Paulo Pasta, dois artistas maravilhosos, consagrados, amigos das artes, que vieram hoje para bater um papo sobre o Zé Antônio da Silva. Nós escolhemos o Zé Antônio para o Viewing Room da SP Arte, que começa amanhã. Esperamos que todos vocês nos visitem nas nossas mídias sociais. Nós vamos começar com o Zé Espanhol, José Espanhol, gente. Zé, esse negócio de Zé, né? Zé, Bom, por favor. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente o convite da Vilma, agradecer a Galeria Estação, a equipe, Gisele, Rodrigo, e também é sempre bom ver o Paulo de novo, amigo de tantos anos, reencontrar a Vilma também, a gente se viu outro dia, mas é sempre bom estar aqui de novo. E, bom, quando a Vilma me falou desse encontro e me convidou para falar sobre o trabalho do Zé Antônio da Silva, eu comentei com os amigos isso e eu recebi uma recomendação de uma amiga que é da região de Sales Oliveira, dizendo que eu não deveria de jeito nenhum de falar Sales de Oliveira, mas sim Sales Oliveira, que é o que é o nome da cidade, mas todo mundo fala Sales de Oliveira. Então é onde aqui, ele nasceu, gente. Onde ele nasceu, o José Antônio da Silva. Então eu começo aqui falando de Sales Oliveira e eu fiquei a gente sempre fica pensando no caso do Silva, né, em toda essa trajetória dele, em tudo que aconteceu com ele, né, e eu acho que dá para a gente, de certa maneira, separar, falar de duas coisas. Uma é essa coisa extraordinária que aconteceu com o homem, com a pessoa, e toda a circunstância que trouxe ele para dentro do mundo das artes, né, e a outra, e de outro lado a gente tem toda a obra, todo o trabalho que ele fez, né? Então, esse episódio que é conhecido, né, que todo mundo fala, né, em 46, quando ele manda, né, as pinturas para o salão, né, quando ele faz as primeiras pinturas com flanela e tem essa sorte, esse encontro, né, com os críticos aqui da cidade de São Paulo. Então tem aquele empurrão, né, ganha aquele destaque, chama a atenção da crítica, né? Então, é incrível o que aconteceu com ele. Eu acho que a gente pode dizer que poucos artistas tiveram uma trajetória tão meteórica quanto a dele, assim, porque em 4, 5 anos ele saiu dessa exposição em São José do Rio Preto, e em 51 estava na Bienal de São Paulo e logo depois participa da Bienal de Veneza. Então é uma loucura isso, né? Assim como a coisa avança, né? Tem um outro episódio também que eu acho que vale a pena comentar, que é, nos anos 50, a crítica, né, que ele sofre quando ele é recusado na Bienal, né, na 4ª Bienal, e fica enfurecido, né, tem uma reação muito violenta, faz as pinturas, né, enforcando o júri, né,
É curioso porque pensando nisso hoje, né, atualmente, assim, com esse recuo desses anos todos, parece que a crítica foi severa demais com ele, naquele momento, e muito condescendente com outros contemporâneos do Silva, que também receberam influências, que também entraram em contato, possivelmente através da Bienal, né, porque a Bienal, por um lado, colocou o Brasil, colocou o meio de arte brasileiro em contato com esses movimentos internacionais todos, com as vanguardas internacionais todas, mas, por outro lado, também foi um choque, né, porque havia uma produção nacional sendo desenvolvida, com muito custo, com muita dedicação, e que, de repente, todas aquelas ideias novas deram uma chacoalhada ali nessa geração, em todos aqueles pintores dessa época. Eu acho que, muito provavelmente, o Silva, quando entra em contato com isso tudo, ele também se ressentiu disso, como tantos outros da geração dele, né? Que não foram tão cobrados, tão criticados, né, por essa aproximação, por esse contato com essa coisa internacional, né? Mas eu acho que, pensando nessa questão das influências e das relações com o trabalho, eu acho que existe muito mais conexões e relações e influências no trabalho dele com o próprio meio nacional. Então, por exemplo, um nome que vem logo, assim, que a gente pensa logo, e que o Paulo cita no texto dele, né, é o Guinhar, né? Existe ali umas afinidades, vamos dizer assim, entre o trabalho do Silva e do Guinhar, especialmente nessa profundidade de campo, ou também uma coisa que se fala da pintura do Silva, um certo orientalismo, né, que às vezes aparece na pintura dele. Eu acho que está muito ligado a esse ponto de vista aéreo, a essa perspectiva que o observador não sabe muito bem onde está, né, a gente flutua um pouco diante da pintura do Silva, né. Então, junta a isso, que também existe na pintura do Guinhar, né, com aquela força gravitacional que puxa a gente para o fundo da tela, eu acho que a gente pode pensar numa série de afinidades, de aproximações, que talvez fossem do meio, talvez não fosse nem exatamente do Guinhar, nem exatamente do Silva, mas que naquele momento havia uma maneira de sentir, de olhar para a paisagem, que criava essas aproximações, né. Também sobre assim, a afinidade ou interesse dele pelo Van Gogh, pelo expressionismo alemão, a gente sente, né? A gente vê isso, a gente sente isso na pintura dele. Também no expressionismo. Olhando para a pintura dele, eu lembrei do Kirchner, que é um pintor alemão, do expressionismo alemão muito importante, assim, né? E o Kirchner tem uma coisa assim franca, direta, assim, também, que lembra muito, num certo sentido, a pintura do Silva, ou a maneira de olhar, né, para a pintura. Agora, eu gosto muito, assim, o que me chama muito a atenção da pintura dele, fora a cor, fora esses pontos de vista, essa coisa fantasiosa que a pintura dele tem, ou tem na pintura do Silva tem assombração e tem santo, né? Então a gente tem sempre um sobrenatural, né? Quer dizer, quando a gente fala em fantasia, assim, na pintura do Silva, que também é muito falado, eu acho que a gente pensa, eu pelo menos penso muito nessa ideia de um sobrenatural, de um espanto, né? De uma crença de alguma coisa que pode te socorrer na última hora, assim, né? A pintura dele parece tem muito disso. Mas eu gosto muito dos objetos que ele representa. Então, aquelas mesas, aquelas ferramentas, aquilo tudo que aparece na pintura dele, né? Aquilo é muito interessante, né? Os espantalhos dele também são uma loucura, né? São lindos, né? E a relação que o espantalho parece que ajuda ele a criar essa perspectiva, né? Esse sentido de profundidade na pintura, porque o espantalho faz uma marcação, né? E às vezes ele repete, então isso cria um dinamismo assim, que vai criando essas profundidades de campo. É muito bonito. E tem uma outra coisa também sobre a maneira que tudo se move na pintura dele, né? Tudo
todo mundo está trabalhando, ou tem uma festa, então tudo se move, tem uma dinâmica, uma ação o tempo todo. E junto com isso, parece que o espaço também é completamente ocupado. Então, parece que na pintura dele, parece que o Silva tem medo do vazio. Então é tudo muito ocupado, muito denso. Se é um plano mais regular, ele tem muita pincelada, ele tem muito toque, tem um ritmo, né, que ele constrói o tempo todo. Mesmo quando tem a natureza morta, que daí às vezes tem um plano que é mais neutro, assim, esse plano neutro parece que está ali só para jogar para cima a outra parte que é completamente ocupada, completamente dinâmica, né? Então, enfim, a pintura dele é um mundo, né? Assim, é um universo, tem muita coisa, né? Também acho formidável a maneira que como tudo aconteceu para ele, como ele se dirigiu, assim, como ele se conduziu, né? Como ele entrou no mundo da arte e como ele se estabeleceu, como ele permaneceu, né? Porque tudo isso começa ali nos anos 40, né? 46, depois com as bienais. E eu pensei uma coisa, desde que a gente conversou sobre nosso bate-papo aqui hoje, eu pensei numa coisa que nessa época, o Brasil tinha um fôlego, um impulso, né? Porque foi possível um homem como Silva entrar na Bienal de São Paulo em 51. Né? Junto com isso, a gente tinha a música, a gente tinha o teatro, o cinema, quer dizer, uma série de coisas que foram construídas, né, ao longo desses 70 anos e que são coisas caras, coisas preciosas, né, que de alguma maneira a gente precisa defender isso hoje em dia, né, porque Nem diga. a gente precisa continuar tendo a chance, tendo a oportunidade de homens como o Silva, ou pessoas que tenham essa experiência, consigam ter a oportunidade de fazer Claro. né, de exercer os seus talentos, as suas potencialidades. Né? Acho que por hora é isso que eu gostaria de falar. O Paulo continua e a gente pode bater Depois um papo. Depois a gente vai bater um papo, vai bater uma bola. Paulo. Vamos lá. Queria agradecer também o convite da Vilma, da galeria. Eu é que tenho que agradecer vocês estarem aqui. A prazer de estar com o José, tantos anos que a gente se conhece. E, enfim, o Silva é um pintor que eu adoro, já falei dele várias vezes, né? Já escrevi alguns textos e acho que eu continuo pensando as mesmas coisas que eu sempre pensei do Silva, enfim. E eu nasci no interior também, eu nasci numa cidade próxima da cidade, Sales Oliveira, onde o Silva nasceu, ali perto de São José do Rio Preto. E desde menino eu queria ser pintor, enfim, e me chamava muito a atenção alguém daquela região, que também era pintor, já muito conhecido, e que pintava a paisagem daquela região que eu nasci. E aquilo já me trouxe com o Silva uma familiaridade muito grande. Enfim, porque eu me identificava com a paisagem, né? Com o meio, com o lugar onde ele pintava. Né? Claro que eu entendia que ali tinha não vou dizer um estilo, mas tinha um autodidatismo dele muito grande. Né? Quer dizer, naquele momento ele era conhecido como um pintor primitivo, o que eu acho que, ainda bem que hoje em dia isso está sendo um pouco revisto, né? Não se fala mais isso, eu acho que está certo. Vou falar autodidata, né? Mas primitivo em relação a quê, né? E, enfim, eu notava tudo isso, mas eu nunca deixei de apreciar e de me identificar também por isso. Por ter alguém daquela região que foi o poeta daquele lugar, daquela paisagem, e que continua sendo, né? Outra coisa que eu penso muito sobre o Silva, olhando para ele, para as pinturas dele, é que o mundo da infância, as lembranças, o passado e a memória, que constitui o núcleo da poesia dele. Parece que ele tira tudo desse lugar, né, das suas memórias de infância. E as memórias de infância do Silva são as memórias da vida no campo, do trabalho no campo, né? O dia a dia do homem do campo. E acho que esse é o núcleo central do trabalho dele. Portanto, eu acho que o Silva se nutre do passado, mas aí eu acho que também tem uma relação muito complexa da maneira como ele
age em relação a esse passado, que eu quero dizer assim, não tem nostalgia, não tem autocomiseração, tem uma ação, né? Por exemplo, se a gente pega o Volpi acho que é 12 anos mais velho que o Silva, e o Silva adorava o Volpi gostava muito do Silva, da pintura, né? E o Volpi também tem um trato com o passado, né? Acho que o Volpi também, a questão do Volpi para mim é um pouco uma história. Quem fala isso muito bem é o Rodrigo Naves, né? Só que no Volpi, acho que esse passado é um pouco assim, o Volpi um pouco dá conta pelo lavado da sua têmpera, por aquelas formas um pouco remotas, distantes, não muito presentes, de um país que tem uma história mais por sedimentação, por atos decisivos, né? É mais de rememoração. Eu penso um pouco assim com o Silva também. Acho que os dois ali estavam muito empenhados, para mim, em trazer um pouco esse passado do país, não sei. Ou a única possibilidade que esse país permitia enquanto poesia era um pouco a lembrança, porque o Brasil nunca foi um país do presente, né? Ou é o passado ou é o país do futuro, mas o futuro nunca chegou. E o que a gente está vendo agora é um desastre, né? Se é esse futuro que a gente está vendo agora dentro desse país, né? Enfim, eu acho que essa relação dele com o passado é muito, para mim, muito rica. Porque assim, eu acho que desde cedo ele descobre que uma operacionalidade, se eu posso dizer assim. O passado vem, mas não vem como sugestão nostálgica. O Silva é o pintor da passagem da vida, a passagem da mata para a lavoura, né? da selva, né? para a plantação. Né? No momento que o Brasil era um país muito mais rural que urbano, assim como o Volpi também. Né? E eu acho que o Silva é o grande pintor desse momento, dessa transformação do campo. Portanto, eu acho que o que ele pinta, as memórias dele também são imbuídas disso, dessa transformação um pouco agressiva do campo. E se eu olho, o Silva tem isso, ao mesmo tempo que tem lá a lembrança, mas tem também uma desconfiança muito grande em relação ao progresso, eu acho. A maneira do caipira, sabe, que negaceia com isso, ele desconfia, ele não se engaja nessa ideia de progresso. Né? Porque o progresso vai fazer o quê? O progresso vai acabar com a mata, vai matar os pássaros, vai destruir, enfim, destruir inclusive a sua própria cultura de caipira, que também foi destruída. Ele vivia numa cultura coesa de caipira que também foi destruída. O Silva saiu do campo para ir morar na cidade grande e começou a trabalhar como subemprego, né? Foi porteiro de hotel, foi coveiro, sei lá, um monte de coisa, até se descobrir pintor. Quer dizer, acho que se descobrir pintor é um pouco poder dar voz àquele sentimento, né, que ele tinha em relação a tudo, de certa maneira, simbolizar tudo isso, que eu acho que, para ele, como todo artista, né, foi uma experiência muito forte para mim, ele ter notado, enfim, essa dor no campo, enfim, essa transformação da paisagem. Né? E eu acho que é isso que o Silva faz, ele transforma, ele é o pintor da transformação da paisagem. Quer dizer, é notável, né? Dá para se notar sempre que a mata está caída, ou cortada, ou queimada, e sobre ela a plantação. Os animais aparecem também, os boizinhos, os cavalos, mas os animais estão ali sofrendo também. Eles não estão mais no seu estado natural, ou vivendo uma vida plena. Eles estão trabalhando também. Portanto, o universo do trabalho é o universo do Silva. Quer dizer, e esse trabalho, eu acho que é um trabalho de quem foi trabalhador também. Quer dizer, ele conhecia de perto, quer dizer. O Silva pinta a mata tombada, quer dizer, mas se eu posso pensar, ele também pode ter ajudado a derrubar essa mata, como ele também pode ter ajudado a fazer aquela plantação no lugar da mata. Assim como a mata foi derrubada, surgiu a plantação, aquela plantação também podia ser destruída. Então o Silva, para mim, é um pouco esse pintor desse ritmo incessante da vida. Ou, como disse o Antônio Cândido, da vida em ritmo transformador, que eu acho muito bonita essa expressão.
Quer dizer, isso livra o Silva de uma certa nostalgia em relação ao passado, isso que eu quero dizer. O progresso que o Silva acredita é o progresso da própria obra. Quer dizer, né, ele submete a pintura dele a um progresso constante. O que eu quero dizer com isso? Ele nunca, como a exemplo desses outros primitivos, entre aspas, ele nunca quis criar um estilo, vamos dizer assim. Ele está sempre incorporando novidades, ele está sempre vendo o novo, ele está sempre aberto para... Porque é isso que ele teve que aprender a fazer para poder sobreviver a essa grande transformação, né, da cultura dele. Né? E eu acho que isso ele faz de uma maneira incrível. Quer dizer, o Silva trabalha, um exemplo disso para mim é como ele trata com as formas. Ele tem uma compreensão muito, ele assimila para mim todo o modernismo. Por exemplo, se a gente pensa que o Volpi transforma as figuras reais em esquemas, por exemplo, sei lá, a porta, a fachada, a bandeirinha, né, e transforma isso em elementos para compor a pintura, o Silva faz a mesma coisa. Né, ele transforma a árvore tombada, o trilho do trem, a plantação, a nuvem, o boizinho, né, em elementos também compositivos, onde ele vai jogar com isso. Portanto, e tudo meio plano, quer dizer, ele tem uma compreensão da pintura moderna. Ele assimila a sua maneira à pintura moderna. Então, por isso que eu acho que ele não é um simples primitivo, ele está sempre em movimento. Ele está sempre, a obra dele está em movimento, está assimilando todas essas possibilidades que ele vê. Ele tinha um olho infernal, né? Ele via tudo, ele olhava tudo, ele compreendia a sua maneira. Eu vi um vídeo dele agora no YouTube, que eu acho que feito por aquele Romildo Santana, que foi o diretor do Museu Primitivista, que ele fundou em São José do Rio Preto, né? E ali é o Silva falando, é um áudio do Silva falando, e ele lamentando a destruição da natureza. E um bonito, como ele diz assim, como essas autoridades não propuseram uma lei que determinasse que 10% da mata fosse preservada. Né? Que 10%... Né? 10%. Enfim, assim estariam sendo preservados os pássaros, os animais, né? Uma certa cultura original, uma certa possibilidade de uma vida mais... E eu acho que é bacana, porque isso é também uma consciência política, né? Claro. Que ele tem muito grande, enfim, e isso tudo vendo... Porque eu acho assim também, dependendo da época, o pintor é visto de um jeito. Se o pintor é bom, ele nunca vai parar de fazer sentido em todas as épocas. Claro. E o Silva já foi visto como primitivo, não é mais. Né? O Silva agora, por exemplo, pode ser visto de outra maneira. Por exemplo, se a gente está vendo a destruição do meio ambiente, promovida agora por esse governo, quer dizer, se a gente pensar nessa história de passar a boiada, esses boizinhos do Silva já são essa boiada sendo começada a passar. Porque esses boizinhos estão lá no lugar da mata. Né? Enfim, e ele faz isso de uma maneira muito poética, a maneira do pintor. Né? Enfim, ele constata, ele pinta. Né? Isso é muito bonito. Outra coisa que ele faz, que eu acho que... Você falou dos espantalhos. Né? Eu gosto muito dessas pinturas de espantalho também. Porque assim, eu acho que nessa linha de pensamento, para mim, o Silva é o pintor da antipaisagem. Não diga. Eu acho que o que ele faz é uma antipaisagem, porque assim, é a supressão da paisagem, é a destruição da paisagem. Sei. A paisagem do Silva já é uma paisagem destruída, já tem a constatação disso. Né? Enfim, o Antônio Cândido fala também de uma espécie de saudosismo transfigurador do caipira. Né? Que o caipira lembra, né, com saudades do que passou, e nada no presente é tão bom quanto aquilo que já... Por isso o saudosismo transfigurador. Mas eu acho que no Silva essa transfiguração é ponte para ação, sabe? É ponte para transformação também. O mesmo Antônio Cândido fala que quanto mais real, quanto mais próximo do real, mais é pavimentado o caminho da fantasia possível. Mais é longa, né, mais dá espaço para a fantasia. Eu acho também, enfim. Voltando a essa questão da paisagem, eu acho assim que os espantalhos, por exemplo, quando eu vejo um espantalho diante da mata queimada e da plantação refeita, eu falo assim, ele está pintando a supressão da paisagem, né? Quer dizer, a lavoura suprimindo a antiga mata e o espantalho suprimindo aquilo que foi o homem, né?
Quer dizer, é uma espécie de fantasmagoria o tempo inteiro, um desassombro também em pintar uma coisa em relação essa relação, né? Que, enfim, eu acho isso incrível. Eu acho moderno para burro e muito atual. Contemporâneo. Rapidamente sobre isso, sobre a... Eu acho que tem uma coisa nos espantalhos, porque todo mundo está ocupado, né? Parece que o Silva mostra para a gente um deslumbramento com a paisagem, mas todas aquelas figuras que estão na pintura não se dão conta disso, está todo mundo ocupado, todo mundo trabalhando. Os únicos que parecem contemplar a paisagem são os espantalhos. São os espantalhos. Os espantalhos parecem que estão deslumbrados com a paisagem. É que são os simulacros humanos, né? Que é a supressão do homem também, né? É o homem tornado espantalho. É um outro homem, já não é mais aquele, não é aquele que está ali ocupado, trabalhando, o tempo todo ali sendo, enfim, solicitado de alguma maneira, o tempo todo com as ferramentas, com a lida, né? Os espantalhos são os únicos que contemplam essa exuberância que o Silva põe na paisagem. É muito sagaz, né? É o que sobrou do homem, né? É o que sobrou daquele homem explorado naquela destruição da natureza, né? É um pouco espantalho, é um símbolo disso, eu acho. Agora, ele faz isso com uma força, né? Com uma potência, com um sentido do progresso da própria obra, o devir da própria obra, isso que eu acho bonito. Não tem lamento no Silva, não tem lamento pelo que passou. Porque ele sabe que ele tem que transformar, para se manter vivo nesse mundo, ele tem que também entrar nesse ritmo da transformação do mundo. Né? Uma dos índices disso, para mim, são as naturezas mortas. Como eu já falei, eu adoro essas naturezas mortas, onde aparece a fruta e a faca. Quer dizer, tem a fruta, a melancia, vamos dizer assim, o corte da melancia, o pedaço estirpado da fruta e a faca posta de lado. O Alexandre Martins Fontes tem uma dessas que, inclusive, além disso tudo, tem o trabalhador com a enxada, tem a mão do trabalhador com a enxada. Quer dizer, não é a natureza morta no sentido inglês do termo, né, da vida silenciosa. É a própria transformação, quer dizer, é o ponto de vista de quem plantou a fruta, quem colheu a fruta, quem vai comer a fruta. Né? E ela é o índice, é um pouco uma metáfora dessa transformação do mundo, muito um índice da pintura do Silva, para mim, essas naturezas mortas, enfim. São lindas, São né? lindas. A do Alexandre é magnífica. Magnífica. E outra coisa que eu gosto muito, além dessas frutas, são essas paisagens que eu associo ao Guignard, principalmente as plantações de algodão, que essas linhas brancas, né, somem no horizonte e se encontram com o céu. E aí cria para mim um contínuo espaço-tempo, né, um espaço temporal. Céu e terra estão juntos. Pura poesia, né? Pura. Tem um quadro desse no MASP, chamado, ironicamente, ele mesmo escreveu no quadro, Lindo, 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 que é, de fato, a imagem da beleza. São as ruas de algodão indo até o céu, né? Quer dizer, é quase uma transfiguração, né, Ele fazia isso magistralmente. Magistralmente, isso. E me impressiona muito a contemporaneidade do Silva, no sentido da arte mesmo. Quer dizer, vocês estão falando, eu estou ouvindo e estou olhando as imagens na parede. Você falou de modernismo, tem ali um que acho que é Jesus entrando... o Domingo de Ramos, não é? Isso, Domingo de Ramos, exatamente. Me lembra o quadro da Tarsila, Os Trabalhadores, porque aquele monte de cabecinhas ali, quer dizer, você não vê, você não sabe quem é, né? Mas aquelas cabeças, aqueles pontos todos, e a contemporaneidade dele, não sei, quer dizer, eu não me canso do Silva. Sabe, quer dizer, eu acho que arte te mostra que é arte quando você quer conviver com aquilo, quando você quer conviver com o produto que o artista te deu, né? E é uma generosidade, né, do artista. Eu sempre penso isso, no aspecto da generosidade. E o Silva era um homem muito bravo, né? Ele era muito ciente desse aspecto artístico dele, né? Ele
Tanto que tem aquele famoso quadro, quando ele diz que são os 3 maiores pintores do mundo, né, que é muito engraçado. Ele, o Van Gogh e o Picasso, né, super modesto. Às né? vezes ele incluiu o Volpe. Às vezes. Às vezes ele incluiu o Volpe. Sabe isso que você chamou a atenção agora, desse anonimato, dessas pessoas todas? E do mesmo jeito que ele faz essa... É um mesmo gesto que representa essas pessoas, mas ele muda um pouco, aquilo já vira Rua de Algodão. É quase o mesmo gesto, o mesmo toque, assim, que vai construindo o espaço. E há uns meses atrás, eu mostrei o Silva para uma turma minha de estudantes, né? E um deles, o Léo Arruda, ele toca viola. E ele estuda os ritmos aqui do interior de São Paulo. Ele falou uma coisa tão interessante, porque teve um momento que a gente estava falando da fatura, da pincelada do Silva. Ele falou, olha, a pincelada dele tem um ritmo e tem um gesto que a gente até poderia comparar com a batida na viola. O ataque na viola, que às vezes é um pran, assim, é um toque mais seco, ou o dedilhado, que daí tem um outro toque. Eu achei tão interessante a observação, assim. E ele era um violeiro, né? O Silva era violeiro, cantava. Era ele violeiro. Era um violeiro. O Silva era um artista meio renascentista, assim, se eu posso dizer. Porque ele compunha, ele cantava, ele desenhava, era ele poeta, ele escrevia. escritor. Enfim. O filme que nós mostramos é aquele que o Calil fez. É outro? Tá, porque o do Calil lindo, tem o Silva tocando. Tem o Silva tocando e tem ele dentro do rodeio. Do rodeio, rodeio, que é o rodeio que diz que deu origem a Barretos depois, né? Esse pequeno rodeio ali, ele fala no filme. E tem uma coisa que eu fiquei pensando também, é que o Silva, ele é de uma geração que, talvez até hoje seja assim, mas que haviam 3 oportunidades principais para deixar o campo, que era a igreja, o quartel ou artista. E artista, nesse caso, podia ser violeiro, palhaço de rodeio. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa qualquer no manifestação circo, né? E o ator criativa. De circo. E o Silva parece que junta tudo isso, porque ele, né, toca, escreve, faz... Então parece que ele se agarrou nas artes como quem está agarrando a tábua de salvação, assim. Foi um encontro feliz, assim, um encontro... Né? Essa passagem do Silva para, né, de um trabalhador, a descoberta dele como artista, quando ele é uma das coisas mais bonitas, eu acho, da história da arte brasileira, né? Porque significa tanta coisa, né? É verdade. Porque representa muito, representa a possibilidade de um homem esquecido, né, de um caipira, expulso da sua cultura de caipira, nessa transformação, que consegue ascender de outra maneira. Eu acho esse momento do Silva muito simbólico, muito bonito, sabe? Quando ele passa a poder ter um poder simbólico, né? Simbolizar através da arte, representar, de expressão, todo esse mundo e ser reconhecido. Reconhecido no sentido de reconhecer quem ele está falando. Por isso que eu acho que esse orgulho dele. Claro. Que ele virou uma espécie de porta-voz, sei lá, de uma imensidão de gente anônima, né? De um núcleo anônimo, de um povo ele era sem um ser voz. social, não é? E ele agregava, ele era agregador. E eu fico sempre pensando na maneira natural como ele frequentava todos os ambientes. Eu não frequentei o Silva socialmente, né? Aliás, eu fui muitas vezes à casa dele, foi como eu comecei a minha coleção. Mas como ele se dava bem, podia estar o professor Bardi, podia estar quem fosse, ele estava sempre bem na fita, íntegro, né? Íntegro, ele não tinha nenhuma timidez, nenhuma. Ele era o Silva, ele se colocava como o artista que ele era. Por isso que eu acho, atrás dele, acho que essa retaguarda que dava essa segurança é um pouco ele saber e ser o porta-voz, talvez, a expressão desse mundo que ele, né, que pode ser. Expressa desse mundo caipira, né, como ele dizia, né, que já não existia mais, né, já estava em transformação, mas ele sabia disso, a consciência de ser essa pessoa, né?
sabe o que também me chama a atenção? Assim, ele é uma pessoa que, pela experiência de vida, tudo isso que ele representa, ele viu por dentro, né? Então, ele ajudou a cortar a cana, ajudou a derrubar a árvore, ajudou a fazer a lavoura, ajudou a destruir a lavoura, arrumou a roda do carro de boi. Aliás, o Rubem Braga, no texto que ele escreve sobre o Silva, ele fala que 30 anos depois, ele já era um pintor conhecido, ele lembrava o nome de todos os bois da junta que ele dirigia. Ah, não diga. Então ele cita ali o nome e dos pares, assim. A primeira junta era o nervoso, o encantado, a segunda, e daí ele fala Não tudo diga. isso. Então ele viu... A vaca estrela e o boi fubá, que nem ele vê por dentro, né? Assim, ele pôs a mão em tudo. Agora, curiosamente, quando a gente vê as paisagens, né? A gente está vendo essa aqui, ele pinta de longe, né? Ele mostra um universo na natureza morta não, mas na paisagem É verdade. rememorativo, né? E a casa lá no fundo, ele né? vê Parece de que para longe, dar uma ele parece ter um recuo assim. perspectiva, né? É que eu acho que ele está tem um lembrando, recuo, né? E ele Tá o mostra. quê? Ele está lembrando. Está lembrando. Ah, pode E sabe ser. essa coisa É o agregadora sonho. que você falou agora, Vilma? Então ele mostra vários grupos, né? Tem uma espécie de mimetismo, assim, é todo mundo junto. Então tem os grupos dos boizinhos, tem as pessoas que estão lá arrumando não sei o quê, tem o sujeito que está com o cavalo levando leite, e tem um recuo, um distanciamento, e ele é muito interessante porque ele que pôs a mão em tudo mostra de longe. E assim, e a curioso. pintura nunca é documental. Isso que é bonito no Silva. Ele não é um pintor documental. Ele não está interessado em fazer documentos, em prestar um Registro, né? registro. Não é nada né? disso. Ele é um pintor e sabe agir como pintor em relação à forma, à cor. Por isso que eu falo que não é o fato. O Silva não está querendo pintar a vida, mas tornar viva a pintura. E isso Bonito que eu acho que é o isso, mais né? legal do Silva, sabe? Que é muito diferente dessa compreensão dos artistas primitivos, não sei o quê, né? De Claro. registros de uma época, testemunhos, não é nada disso. As coisas O acontecem. Silva não pinta a vida, ele torna a pintura viva. É isso que ele se mantém vivo até hoje. A importância dele é porque ele é um artista. Ele não é um simples documentarista de uma época, de uma cultura. Eu vou fazer uma provocação. Para nós três mesmo, é só um pensamento. Quer dizer, eu vejo que hoje em dia o Silva é compreendido e conhecido por um grupo muito pequeno de pessoas. Sabe, enquanto a grandiosidade dele como artista, você citou Guignard, nós falamos de Van Gogh, falamos de Picasso, a geniosidade dele como artista, genialidade. Porque geniosidade também pode ser, Geniosidade porque ele é era outra genioso. coisa. Ele Também era genioso, é isso mesmo. Mas eu acho que a genialidade hoje dele é compreendida por muito pouca gente. E, não sei, tem tanta coisa, tantos artistas que são vistos com muito mais frequência do que ele, que são comentados, E valorizados. e valorizados. Eu não queria, eu gaguejei porque eu não queria usar esse termo valorizados, porque eu, como galerista, logo vão pensar, bom, ela está querendo levantar. Mas eu acho que uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra, quer dizer, sabe? E eu acho que ele tem tudo para ser entendido e apreciado em qualquer época. Eu vou que falar vocês um acham? absurdo. Eu acho que, assim, sei lá, um exagero, mas ele já está no panteão da pintura brasileira, né? Para mim tá. Ele é um dos grandes pintores, no sentido dele, enfim, dar cara, dar voz, dar vez para um aspecto brasileiro. Vocês estão escutando, Assim para o Paulo como Pasta, o Silva está no panteão da pintura brasileira. Quer dizer, e por que isso é tão pouco entendido? Se a gente Mas pensar, acho que sei isso tem a lá, ver com o tempo que a gente está vivendo também. Porque, Você acha? eu acho. Quando, lá nos anos 50, 60, quando ele surge, havia uma vontade de olhar para esse universo, havia um desejo de descobrir esse pintor, né?
E eu acho que hoje em dia é o contrário. Hoje em dia tem uma... Né, isso que a gente está vivendo, né, quer enterrar esse pintor, quer enterrar essa memória, essa lembrança, esse... Então, eu acho que muito dessa... Isso que você... A provocação, eu não acho que é uma provocação, mas essa dificuldade de olhar para o Silva hoje em dia, de compreender o que envolve a pintura dele, eu acho que vem muito desse... Também está ligado a esse momento terrível que a gente está vivendo. Agora, e ele só para assim, o Silva, quando eu falo que ele tem essa importância enorme para mim, se a gente fala de novo do Guignard, não é à toa que o Oswald de Andrade chamava o Guignard de o padroeiro da paisagem brasileira, né? Porque de fato o Guignard inventou um pouco a paisagem brasileira. A gente nunca mais viu, foi para Minas sem ver o... É o Guignard que nos ensinou a ver Minas. Verdade. Enfim, é o Guignard, é o olho de um pintor que nos ensinou a ver aquilo. E eu acho que o Silva faz algo parecido. Eu, quando ando pelo interior do estado, eu vejo o Silva. Quer dizer, ele também nos ensinou a ver o Brasil, a paisagem de uma certa maneira. E justamente também essa antipaisagem, a supressão da paisagem permanente no Brasil. O Brasil é o país da destruição permanente. E ele pinta isso. Isso é incrível no Silva. Isso também ele mostra. Está lá. Né? Eu acho. Por isso que ele é um dos constituidores da paisagem brasileira também. Falando da paisagem também, né? Enfim, é completamente diferente. Eu vou fazer um recorte assim, bem específico para falar disso. Mas, por exemplo, essa coisa que o Silva tem, que está todo mundo ocupado e ninguém olha para a paisagem, né? E daí, para mim, assim, os espantalhos é quem estão olhando para a paisagem. Na gravura do Guild... Eles olham para a gente, José. São os únicos que olham para algum Eles lugar. olham para a gente para nos lembrar que nós... O Guild, né, a gravura do Guild, ali é curioso, porque aquelas figuras, frequentemente na gravura do Guild, tem uma pessoa parada, assim, uma figura que parece estar espantada com a paisagem, com a noite. É verdade. Então tem essas figuras que parece que se dedicam a contemplar aquele espaço, que tem uma consciência ali, tem um momento de... Então, nesse sentido, eu acho que tem um antagonismo aí, mas também quando eu penso nos espantalhos, os espantalhos parece que tem essa presença assim fantasmática. Fantasmático, exatamente. E eu acho que o espantalho é o... Agora, no Silva, é o universo do trabalho, né? Desde menininho. O pai dele tirou ele da escola. A mal tinha saído alfabetizado para ir trabalhar. A vida dele, ele foi educado, ele foi constituído por o trabalho. E eu acho que ele introduz essa lógica do trabalho, essa dinâmica do trabalho, está internalizada no trabalho dele, está dentro do trabalho. É fácil imaginar o menino, né, o Silva menino, acordando antes de clarear o dia, antes da alvorada, e vendo o dia clarear, e vendo a paisagem, assim, né, porque ele, pelos relatos, assim, dá a impressão que ele era um menino que via o dia raiar, né, e também via aquele anoitecer sem parar em nenhum momento, né, o tempo todo ocupado, o tempo todo... Né, a gente vê essas figuras aí na pintura dele. Né. Agora, você, Paulo, citou o Volpi, você disse que o Volpi gostava do Silva, o Silva gostava do Volpi. E eu acho incrível, eu disse através muito do Theon Spanudes, né? Exatamente. Quem fez tem que a se ligação, dizer isso, o Theon que fez essa ligação. Mas eu acho curioso, porque, às vezes, outro dia mesmo, um colecionador que ainda não entrou no Silva, ainda não mergulhou nesse mundo, me perguntou, mas quem compra Silva? E essa é uma pergunta que me fazem muito, é uma coisa impressionante. E eu respondo, os colecionadores mais sofisticados, os volpistas são colecionadores de Silva, não é verdade? A gente conhece vários, né? A gente conhece muitos. Então, esses enxergam a sofisticação do Volpi e a sofisticação do Silva. Embora os dois sejam tão diferentes, né, a qualidade da pintura e a genialidade de ambos faz com que essas pessoas queiram ter e entendam tanto um quanto o outro. Né?
Eu acho curioso isso. Sei lá o que dizer em relação a isso, mas o Silva, ele se vira com os meios e os recursos que ele tem. O Silva é um autodidata. Claro. Ele fala isso o tempo inteiro. E é isso que ele faz disso um pouco o motor da pintura dele, essa autodeterminação. Se ele não fizesse isso, ele não seria pintor, ele não teria saído desse meio social, ele não teria... É uma autodeterminação muito potente. E a pintura dele é isso, ele não aprendeu. Ele não, ele aprendeu com ele mesmo, ele sai se vira, de dentro, ele faz né? a maneira dele, entendeu? Se ele sabe fazer a mão, não sei, ele vai fazer. Sai como sair, sai como ele consegue, né? E sai, enfim, ele faz. Ele consegue, é isso ele mesmo. faz a maneira dele, né? Sem nenhuma fórmula, É uma coisa afirmativa anterioridade, o tempo todo, né? E com muita segurança, né? Muito, é autodeterminado o tempo todo, isso que é bonito. E às vezes não é bonito no sentido do belo tradicional, né? Do belo clássico, do bem feito, sei lá, né? Mas acho que talvez seja uma questão de tempo dessa pessoa, né? Até entender isso e ver que aí também é bonito, né? Que isso também é uma beleza. E tem Na tempo para verdade, tudo, a verdade né? e a beleza são irmãs, sei lá. Belo é verdadeiro, verdadeiro é belo. Mas eu estava pensando, tem tempo para tudo, né? Você disse, talvez essa pessoa um dia enxergue. Quer dizer, até enxergar precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo para enxergar. Convivência, vivência. Convivência, porque muitas vezes a gente vê, mas não enxerga, né? Exatamente. E ver é um treino, né? Ver é um treino. A gente mesmo, como pintor, eu no ateliê, às vezes, eu tiro um dia vendo, porque às vezes eu não... Entendeu? Vai ter um dia que eu vou ver algo que eu não vi, entendeu? É assim, o próprio pintor, imagina quem não sei, né? Não sei, as coisas... Porque o próprio Silva, você fica olhando anos e anos e anos... vai descobrindo. E daí você passa um dia e fala assim, mas olha só isso, né? Aquilo que você já conhecia, de repente, um novo sentido se faz, né? Então, isso é convivência, amadurecimento, né? E o mais legal é que o Silva nunca para de fazer sentido novo, né? Isso é bonito no Silva. A cada época, a cada momento, enfim. Isso é um índice, um sinal da sua genialidade, da sua grandeza como pintor, né? Sei lá. Meninos, por incrível que pareça, nós estamos chegando aos 50 minutos do nosso bate-papo. Mas foi tão gostoso que eu não senti o tempo correr. Eu espero que vocês aí em casa, quem nos assistiu, que tenha aproveitado muito esses 50 minutos ou 55 minutos e venham ver o Silvio. Fiquem curiosos, sabe? Venham olhar para o trabalho dele, venham olhar para a pintura dele. Deixem que ele conquiste vocês, como ele me conquistou e conquistou ao Paulo e ao Zé. Gente, muito obrigado. Foi uma delícia, mais uma vez, ter vocês aqui e conversar sobre esse pintor que a gente ama tanto e respeita. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite.